Hoje, pessoal, nós vamos adentrar aí em História da Saúde Pública, tá? Nós já vimos algumas coisas, né, alguns pontos que nós vamos ver dentro da História da Saúde Pública quando a gente viu a questão da enfermagem no mundo moderno, tá certo? Então, vocês vão ver que algumas coisas vão se repetir, a questão da abertura de ministérios, a abertura de determinados departamentos, tá? Mas a gente vai findar e vamos nos adentrar mais na questão do SUS. Então, aqui, né, nós temos a história da saúde pública no Brasil, do Brasil colônia, a reforma sanitária e a criação do SUS, tá? Então, pessoal, nós vimos que o Brasil colônia, ele foi formado, né, com a chegada, quem é bom de história aí pode me ajudar, com a chegada dos portugueses no Brasil, né? Com a chegada desses portugueses, né, começaram a se disseminar algumas doenças, né, que não eram encontradas aqui no Brasil. E a princípio, né, esses portugueses, eles pensavam que essas doenças, elas estavam já incorporadas aqui antes da chegada dos mesmos. Só que, quando eles viram que os índios estavam também começando a morrer dessas mesmas doenças que os portugueses estavam sendo acometidos e também morriam, né, delas, então eles começaram a ver que não era apenas a população do Brasil que tinha essas doenças. Na realidade, muitas dessas doenças estavam sendo trazidas por eles, né, através dos navios negreiros, e estavam atingindo tanto os portugueses quanto os índios, né? E daí eles começaram aquele processo do isolamento dos navios negreiros, né? Então, esse isolamento, ele aconteceu, né, que era o período de quarentena, tá? Onde os navios, quando eles chegavam nos portos do Brasil, né, as pessoas ficavam, principalmente os negros, né, eram eles que ficavam, no período de quarentena, né, no período de isolamento, para que fosse investigado essa questão de que se eram eles ou não que estavam trazendo a doença, né, para o Brasil. Tá? E foi-se descoberto que sim, né? O período que eles passavam dentro desses navios, que eram períodos muito longos, tá? Muitas vezes duravam até meses e anos, onde eles ficavam lá trancafiados, né? Realmente embaixo dos navios, porque eles não podiam, né? Ficar em contato com a classe rica, né, a não ser aqueles que trabalhavam servindo, né, a classe rica, tá? Mas os demais ficavam trancafiados lá, né? Embaixo dos navios, embaixo nos navios, né? E daí eles começavam, né, a desenvolver doenças, e essas doenças, devido ao ambiente, né, nós já vimos a questão da importância do ambiente, da troca gasosa, então, devido a não ter essa troca gasosa, devido ao ambiente fechado, eles não conseguiam melhorar das doenças, e essa doença era disseminada por todos que estavam lá, ou por quase todos, né? Então, começou-se quando chegavam os navios nos portos, eles ficavam 40 dias, né, sendo observados, para que, caso as doenças fossem deles, essas doenças fossem sanadas, e daí eles ficassem, eles pudessem sair,
dos navios, tá? Então, essa organização do Brasil Colônia, ela foi nesse sentido, tá? A partir do momento que se descobriram que as doenças estavam sendo advindas do translado, né, do navio, das pessoas que vinham no navio, então começou-se a observar essas pessoas, a tentar, né, cuidar da saúde dessas pessoas para que elas não disseminassem, né, o importante para o período histórico, né, é que, na realidade, eles cuidavam da saúde desses escravos que vinham isolados, aprisionados lá nos navios, não eram para que eles ficassem saudáveis, né, é que para que eles não disseminassem as doenças para os brancos, né, para os de classe alta. Então, a gente vê muito nesse Brasil colônia, a questão, né, dos valores do ter, né, não do ser. E veja que isso, né, esse valor aí do ter, ele se propagou por muito tempo, né, infelizmente alguns ainda pensam dessa maneira, mas isso foi predomínio por muito tempo. A saúde pública no Brasil colônia de 1500 a 1822. Entre os séculos XVI e XVIII, Portugal não se preocupou pela melhoria da saúde pública na colônia. Havia raros médicos diplomados, a assistência à população era prestada por curandeiros, práticos, barbeiros, rezadores, boticários e jesuítas. Um país colonizado basicamente por degredados e aventureiros desde o descobrimento até a instalação do Império. Não dispunha de nenhum modelo de atenção à saúde da população e nem mesmo interesse por parte do do governo colonizador Portugal em criá-lo, né? Então, é aquilo que eu já falei para vocês, né? O intuito de se cuidar da saúde desses negros, né? Desse pessoal que ficava em isolamento, dos escravos que ficavam em isolamento, não era no intuito de salvar a vida deles, né? De zelar pela saúde dos mesmos. Na verdade, era no sentido de não se propagar, de não se disseminar a doença entre os brancos, entre o pessoal, né, o governador, o pessoal da classe alta, tá, os imperadores e todos os que formavam esse clã, tá? É tanto que teve um período no Brasil colônia, devido a justamente essa questão de se pensar na saúde dos portugueses, né, de classe alta, eles saíam da cidade, tá, e iam para locais distantes, onde eles não tinham contato com os índios, com os escravos, né, eles procuravam ilhas e toda a família se deslocava para essas ilhas, moravam nessas ilhas, no sentido de quê? De se isolarem realmente, porque mesmo com a questão da quarentena, tá? Muitos deles ainda eram contaminados pelas doenças. E o fato de eles não serem contaminados, né? Eles começaram a sair de suas residências, né? A sair da cidade, tá? E foram para ilhas, foram para locais isolados, porque assim eles não iriam ter contato com a população pobre, com a população que para eles era considerada doente, né? E daí eles começaram a viver isolados, mandando as ordens de lá, tá? Então, esse outro fato, tá? Foi também bastante marcante aí com relação a essa construção da saúde pública no período de Brasil Colônia, né? Apesar de que nesse período não se existia saúde pública, porque a saúde ela estava voltada para os de classe alta, né? Os de classe baixa, a pobreza, a grande população, não tinha nenhuma assistência, tá? O século XVII, o porto era um local da cidade privilegiado como objeto de ação municipal.
o ponto de contato com o exterior e de chegada de epidemias, tá? Então, vocês veem até aí na figura, né, a aglomeração de pessoas que desciam aí dos navios negreiros e adentravam aqui no Brasil, né? Só que essas pessoas, como nós já falamos, elas só tinham o direito de adentrar aqui no Brasil, né, depois que elas passavam pelo período de quarentena, ok? Onde elas eram assistidas com relação à saúde, e eu coloco esse assistidas entre aspas mesmo, tá? Porque eles não tinham o objetivo de tratar, né? Aliás, não tinham o objetivo de melhora, tá? Na realidade, o objetivo era que essas pessoas não disseminassem as doenças para a população rica, ok? Muitas doenças e epidemias acometeram os colonos. E o restante da população indígena e negra. Há descrições de doenças semelhantes à varíola, disenterias, malária, febre tifoide, sarampo, sífilis, lepra, filariose e ancilostomíase. A grande maioria dos doentes recebia tratamento em casa com curandeiros. Famílias mais favorecidas economicamente também eram atendidas por curandeiros, que tinham grande credibilidade em todas as classes sociais da população colonial, tá? Então, isso, pessoal, nós já sabemos, né? Essa questão das epidemias que acometeram várias pessoas, né? Tanto as pessoas de classe baixa quanto as pessoas de classe alta, só que as pessoas de classe alta tinham, de classe alta tinham curandeiros, né, esses médicos que adivinham até de outras cidades, né, para curar realmente, para cuidar da saúde dessas pessoas de classe alta, e a pobreza, ela ficava... Alguém quer falar? Faz já, Kathleen. Kalen. E a pobreza, ela ficava realmente à mercê, tá? À mercê dessas doenças, à mercê de certas experiências, certo? E só se via a disseminação e a proliferação dessas doenças. Pode falar, Kalen. Professora, só uma dúvida. Nesse período dessas doenças, no período colônia, já existiam vacinas para amenizar o alto índice dessa doença naquele tempo, ou era só através dos curandeiros que a senhora falou, que eram médicos, né, que vinham de fora para adivinhar tal doença, do que se tratava e curar tal pessoa? Era só por meio disso ou já existia alguma vacina? Acho que não, né? Não, não existia. Na realidade, era só realmente por curandeiros e esses curandeiros, alguns se titularizavam como médicos, né? Outros já tinham passado por por alguns ensinamentos, certo? Mas a vacina, ela só veio quando quando a gente começa a falar em Oswaldo Cruz, tá? Em Carlos Chagas, onde se começou-se a ser introduzido essas vacinas, mais na frente nós vamos ver, mas nesse período colonial, não, tá? E essas vacinas, elas foram, primeiro, usadas na pobreza, tá? Porque eles serviam realmente como cobaia. Então, se desse certo, né, essas vacinas, por isso que no início, né, eles não queriam tomar as vacinas porque, para eles, tomar a vacina porque estavam dando a morte, né? E daí realmente eles iriam morrer com essa vacina, porque eles estavam sendo experimentados, a vacina estava sendo experimentada neles, tá certo? Mas nesse início do Brasil colônia, só os curandeiros mesmo, tá? Não existia vacina, não.
Em 1808, a chegada da família real ao Brasil começou a organização de uma estrutura sanitária mínima, tá? Na cidade do Rio de Janeiro. A saúde pública brasileira nasceu neste início do século XIX, e a particularidade histórica que distingue esses períodos de 2 primeiros séculos da colonização é a presença da corte portuguesa no Brasil, tá? Então, veja aqui, com a chegada, era uma tosse, tá? Aliás, é uma tosse, é tipo, deixa eu ver, tuberculose, tá? É uma tosse que a pessoa que contrai a febre tifoide, ela apresenta uma tosse produtiva, era produtiva, que eu não estava me lembrando, apresenta uma tosse produtiva com secreção serossanguinolenta, tá? Ou seja, pus e sangue, tá? E altos graus de febre, ok? E esse sangue, né, que era expelido através da tosse e do escarro, né, eles só iam se proliferando, certo? Então, isso era febre tifoide, tá? São os sintomas da febre tifoide, ok? E daí, pessoal, com a chegada, né, da família real ao Brasil, né, foi uma das primeiras famílias, foi onde se começou, tá, a pensar no isolamento dos ricos, né, como eu falei para vocês. Os ricos, eles começaram a se distanciar da pobreza, tá? Foi justamente com a chegada dessa família real, onde veio junto, né, várias outras famílias ricas, tá? E a doença, as epidemias, elas já estavam proliferadas no Brasil, certo? Já existia essa disseminação dessas doenças, e que os curandeiros, né, já estavam tentando cuidar, né, tentando controlar a saúde dessa grande massa que era a pobreza. Só que eles não conseguiam, tá? Com a chegada da família real no Brasil, começou-se a ver que, já que a gente não consegue o isolamento, né, a melhora o controle da disseminação dessas doenças, através do isolamento, não consegue através dos cuidados que são prestados com esses curandeiros, tá? E a doença cada vez mais se manifestando, cada vez mais se proliferando. Então, vamos fazer o inverso, tá? Vamos tirar a classe alta do convívio dessa pobreza, né, do convívio dessas pessoas que estão doentes. E daí começou-se realmente a essas famílias buscarem locais mais distantes da cidade, tá, para que eles vivessem e ordenassem também, né, porque eles mandaram realmente no Brasil, tá, e aquela pobreza que ela fique só num canto, né, disseminando sua própria doença, e a gente não pegue, tá? Porque eu não estou nem aí para os negros, não estou nem aí para os escravos, não estou nem aí para os índios, tá? Vou cuidar da família da realeza, ok? Esse foi o pensamento por todo o Brasil colonial, ok? Que a saúde se restabelecesse dentre o clã, né, a classe alta, e a pobreza realmente morresse com as doenças, com a proliferação das doenças, né? A saúde pública, né, nós temos muitos resquícios com relação a esse pensamento, né? Infelizmente, nós ainda temos muitos pensamentos desses com relação à pobreza adoece, né, mas nós temos os melhores serviços para classe alta, né? E, na verdade, devido a políticas, a leis, a decretos que nós temos hoje, isso eu estou falando comparando, né, no colonial e o de hoje. Devido a leis, a direitos, deveres, decretos, portarias que nós temos hoje, então, existe o sentido de igual,
né, de igualitário. É tanto que é um dos princípios do SUS que nós vamos falar aí mais na frente, certo? Mas ainda temos os resquícios, ainda sofremos, né, os resquícios desse período colonial aí, onde a saúde realmente é para os ricos e a pobreza ela vai sofrer, né, com esse processo saúde e doença aí. Infelizmente, nós ainda vivenciamos isso hoje, o que vai contra os princípios, né, do SUS aí, ok? Que mudanças ocorreram na saúde pública no período imperial, tá? Então, vejam que, fechando aí o período colonial, né, nós temos que o período colonial, ele foi marcado pela disseminação dessas doenças dentro da pobreza, tá? Dentro dos negros, entre os negros, os escravos, os índios, tá? E a classe alta, ela buscava esse perfil saúde, né? E tiveram realmente que se afastar da grande massa, tá? Tiveram que se isolar. O período do Império no final do século XIX. O Brasil chega ao fim do século XIX com graves problemas de saúde pública, precárias condições sanitárias nos centros urbanos e diversos surtos epidêmicos, processo de urbanização e o crescimento populacional, ausência de infraestrutura básica nas cidades, ausência de legislação, fiscalização e conhecimentos adequados em saúde pública. A economia agroexportadora dependia principalmente do comércio externo e muitas companhias de navegação se recusavam a passar pelos portos brasileiros devido às más condições sanitárias nacionais, tá? Então, pessoal, aqui no período do Império, nós já temos um olhar, né, mesmo que esse olhar não seja direcionado para a pobreza, mas nós já temos um olhar para a construção da saúde pública, tá? Isso por que os poderosos começaram a criar, a pensar, nós temos que olhar para a pobreza, tá? Porque seus acordos comerciais, eles estavam sendo prejudicados, tá? Veja que a economia agroexportadora, né, que o Brasil, ele sempre trabalhou nessa questão de importação e exportação, assim como todos os países, mas o Brasil, né, ele dependia muito dessa questão da exportação, tá? Porque é que eles começaram a olhar para a saúde da população, porque eles viram que o comércio, né, a economia estava sendo prejudicada, porque os navios não queriam trazer, né, as suas produções para o Brasil devido à disseminação de doenças que estavam nos portos, tá? Apesar de sim de trabalharem na questão do isolamento, da quarentena, da saúde, né? Já vai, Victoria. Da saúde para a população, para a pobreza, para aqueles que vinham nos navios negreiros, tá certo? E daí, devido a isso, tá? A economia está sendo prejudicada, aí os ricos, né, os que estavam lá em cima, disseram, não, vamos começar a olhar para a pobreza, vamos começar a ter um controle, né? Aí veio aí também esse processo de urbanização, que foi o que a gente já falou na aula retrasada, que foi a questão do êxodo rural, tá? Pode falar, Victoria. É porque nessa época também começou a surgir a sociologia, né? Aí teve mais o estudo do pensamento da população e a maior preocupação. Então foi mais ou menos um monte de coisa, uma bola de neve, né? Nessa época. Ótimo, tá? E como Victoria tá falando aí, nessa questão da sociologia,
tá? E viu-se que não existia leis, tá? Que olhasse para essa pobreza, que tivesse um controle, certo? Então, a questão do êxodo rural, né? As pessoas saindo lá da zona rural e vindo aglomerar-se cada vez mais nas cidades, a questão, né, da infraestrutura prejudicada, casas sendo construídas dentro de rios, casas sendo construídas em cima de morros, né, um em cima do outro. Então, viu-se que estava havendo um descontrole, tá? O império, né, a questão, os grandes, eles não estavam mais conseguindo controlar a pobreza, certo? Então, eles pensavam assim, se nós começarmos a olhar para essa pobreza, tá? E eles sentirem que nós estamos olhando para eles, então eles vão se sentir importantes, então eles vão começar a nos obedecer, tá? E daí, essa classe alta, eles começavam a ter o controle da grande massa, tá? Mesmo eles sendo em menor número, mas eles iriam começar a ter um controle com relação à grande massa. E como Victoria tá falando aí, nessa questão da sociologia, então, o social, nós temos que olhar para o social, nós temos que criar leis, que criar portarias, que criar algo que venha a fazer com que essa grande massa veja que ela está sendo vista, tá? E daí elas comecem a nos obedecer, tá? A obedecer a pequena massa. O Instituto Oswaldo Cruz, 1907, o Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, atual Instituto Oswaldo Cruz, onde foram estabelecidas normas e estratégias para o controle dos mosquitos vetores da febre amarela. A febre amarela foi erradicada no Rio de Janeiro em 1907, no 4º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim. Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro pelo trabalho de saneamento do Rio de Janeiro, que perdeu o título de túmulo dos estrangeiros. E Oswaldo Cruz foi recebido no Brasil como herói, tá? Então, veja, né, que com esse olhar que a pequena massa teve que ter, ela foi obrigada a ter, porque estava mexendo na economia, tá? Que esse foi o grande ponto, o grande porquê, a causa, né, é que se mexeu na economia. Então, começou-se a olhar, tá? Então, veio aí, né, a questão que Kalen falou, né, as vacinas, tá? A criação das vacinas, através aí de Oswaldo Cruz, que ele realmente foi um herói, por quê? No sentido de conseguir controlar essas doenças que estavam descontroladas, né? Que estavam se proliferando cada vez mais. Então, no início houve uma revolta, que é o que a gente chama de revolta da vacina. Por quê? Porque quem foi vacinado? A pobreza, né? Porque, como tem aí, é um experimento, tá? Era um instituto experimental, tá? Então, o experimento da vacina, ele foi feito primeiro na grande massa, primeiro na pobreza, tá? Mas para a marca, né, o slogan, o que eles disseminavam é que nós vamos primeiro vacinar os pobres, porque eles são a grande massa, e porque eles estão morrendo mais, né, das doenças. Então, por isso que nós vamos cuidar primeiro de vocês. Mas, na realidade, eles experimentaram as vacinas. Deu certo, ótimo. Então, agora vamos vacinar a classe alta, tá? Então, veio aí essa questão da vacina, febre amarela, tá, Eliza? Veio essa questão da vacina aí, justamente com Oswaldo Cruz, né, que realmente foi conhecido mundialmente. E daí teve o controle também de outras vacinas, né?
Aí ou de outras doenças, né? Aí nós temos aí o legado de Carlos Chagas. 1909, Carlos Chagas descobriu a doença provocada pelo Trypanosoma cruzi, que é a doença de Chagas, né? Ocasionada aí pelo barbeiro, pelo Trypanosoma cruzi. 1917, Carlos Chagas assumiu a direção do Instituto Oswaldo Cruz. 1920, novo marco importante da evolução sanitária brasileira, que foi a reforma de Carlos Chagas, reorganização dos serviços de saúde pública, criação do Departamento Nacional de Saúde Pública. 1923, primeira reforma sanitária brasileira, um novo código sanitário permitia que o poder central intervisse nos serviços estaduais de saúde pública e introduziu a propaganda e a educação sanitária nas ações de saúde pública. Então, veja que Carlos Chagas, né, ele cresceu juntamente com Oswaldo Cruz, né? Carlos Chagas, ele trabalhou na questão do não disseminamento, da não propagação das doenças, tá? Na descoberta de algumas doenças, Oswaldo Cruz trabalhou na questão das vacinas, tá? Então, uma doença, né, que nós temos até hoje aí é a doença de Chagas, que vem se propagando, né, que veio, né, que se propagou, aliás, nesse período aí colonial, tá? E com isso, como se viu que estavam tendo um controle de determinadas doenças, porque agora eles já sabiam, as doenças já tinham seus nomes, algumas doenças já estavam erradicadas, né, como a febre amarela, que foi erradicada aí no período de Oswaldo Cruz. Então, começou-se a descentralizar, né, começou-se a criação dos departamentos, dos ministérios, né, até porque os imperadores, né, eles não tinham um olhar só para a saúde, eles tinham que cuidar dos outros aspectos, né, das outras dimensões. Então, criou-se os ministérios da economia, os ministérios da saúde, Ministério do Trabalho, né, que mais na frente nós vamos ver que os trabalhadores, eles também tiveram alguns direitos, como a gente já tinha falado antes. Ok? Então, nesse período aí de Carlos Chagas, onde Carlos Chagas ascendeu realmente, foi-se descentralizado alguns serviços, tá? E daí foi criado realmente departamentos, ministérios, tá? Todos sendo controlados, né, pelo o gestor maior, né, pela questão do Estado, tá? Modelo médico assistencial privatista, implementado no período da industrialização brasileira e crescimento do processo de urbanização. Para atender às necessidades de saúde dos trabalhadores, operários das fábricas, para evitar prejuízos econômicos. Início da década de 1920, sob a influência da medicina liberal, e, no caso do previdenciário, assistência médico-hospitalar para trabalhadores urbanos e industriais, na forma de seguro, saúde e previdência, tá? Então, o que foi que aconteceu? Estávamos, né, no controle de algumas doenças através das vacinas, como a febre amarela, estávamos descobrindo algumas doenças, como nós tivemos a doença de Chagas, tá? E tudo estava mais ou menos no controle da gestão, né? Do controle do império, tá? Então, a pobreza estava teoricamente controlada, né? Apesar de muita aglomeração, apesar da questão da infraestrutura não existir, mas a pobreza ela estava controlada na mão dos menores, nas poucas mãos dos maiores, né? E daí, a economia, ela ainda se encontrava com algumas deficiências, tá? Uma das deficiências da economia era justamente a mão de obra. Daí,
vamos olhar para os trabalhadores, tá? Vamos dar uma assistência, saúde aos trabalhadores. E criou-se a questão das previdências, tá? Onde, de acordo com a Previdência, o trabalhador, ele tinha direito a uma saúde privada. Então, ele iria ser melhor assistido, tá? Ele iria ter os melhores médicos, só que ele também iria pagar por isso, né? Então, obrigatoriamente, iria ser diminuída uma parte, né, uma porcentagem da sua renda, né, do seu salário, e eles, para isso, iriam ter, né, eles, com a sua família, iriam ter uma saúde, iriam ter profissionais particulares para cuidarem da sua saúde, né? Por que os poderosos pensaram nisso? Porque eles viram que a economia estava sendo prejudicada porque os trabalhadores estavam adoecendo. E uma vez que esses trabalhadores adoeciam, a produção diminuía, né? Por quê? Porque cada trabalhador, ele fazia a sua parte, tá? Ele não tinha noção do todo, como nós temos hoje. Por exemplo, se uma pessoa trabalha numa fábrica de calçados hoje, tá? Muitas vezes, dentre os trabalhadores, pode haver remanejamento de função, né? Então, o que sabe fazer o solado, ele também sabe fazer a correia da sandália, ele também sabe montar, ele também sabe embalar, né? Ou seja, ele é proativo, né? Proativo é a palavra do momento, hoje. Só que no tempo aí do Brasil Império, eles não sabiam, tá? O trabalho era realmente fragmentado, não era completo, tá? Então, eu só sabia fazer o solado. Eu não sabia fazer a correia, tá? Então, se eu trabalho no solado e eu adoecesse, então a produção ia parar, porque só eu que sabia fazer isso. Então, eu adoeci, eu não pude trabalhar, eu fiquei em casa, e daí essa fábrica não produziu durante 2 dias que eu passei doente, tá? Então, o que é que isso prejudicava? A economia. Então, os poderosos, vamos dar saúde aos trabalhadores. Só que nós não vamos dar uma saúde de graça, vamos dar uma saúde privada. E eles vão ter que pagar por isso, né? E muitos trabalhadores acharam, né, que isso realmente foi uma grande conquista para eles, trabalhadores. Mas, na realidade, nas entrelinhas, eles não viam que eles pagavam por essa assistência, tá?